Aí eu tava dormindo já. E meu celular começou a apitar 2 da manhã, né? E sendo que ia sair às 7, então eu ia acordar umas 6 e pouco pra ver como que ia acontecer, né? Assim, pelo fuso de lá. Eu soltei às 2 da manhã, às 2 da manhã do Brasil, começou a apitar, começou a vir compra. Enfim, quando chegou às 10 da noite do mesmo dia, tinha feito 6 em 7. 6 em um nesse caso. Tinham dado 37 vendas, deu 112 mil de faturamento. Seu podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram 100 mil reais em 7 dias. Hoje eu tô aqui com o Michael. Tudo bom, Michael? Tudo ótimo aí com você. Ah, demais. A gente aqui no feriadão fazendo entrevista, né? Isso mesmo, bola pra Tá, frente, dia, né? dia das crianças. Mas enfim, Michael, de onde você tá falando? Eu tô falando de Vitória, Espírito Santo. Oh, que legal. Tem uma grande amiga daí, a famosa Chris Franklin, né? E eu tenho visto bastante faixas marrons de Vitória, Vila Velha ultimamente, né? Parece que tá se reunindo É, a né? galera aqui. Tá começando a virar um pequeno polo, né? Um grande polo. Eu não E sou em que daqui não, nicho mas você... eu moro aqui. Desculpa te Você é de interromper. onde? Eu sou de Curitiba. Ah, olha que. Eu vou entrar nessa, mas antes de entrar nessa, deixa eu só tirar uma curiosidade. Em que nicho você fez o seu 6 em 7? Investimento em renda variável, mais precisamente o mercado de investimento europeu, para público europeu. Nossa, que interessante. E como é que você me conheceu? Érico, a primeira vez que eu te vi, eu estava em intercâmbio, eu ganhei uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras entre 2014 e 2015 para ir para a França. Eu lembro que eu estava no meu estúdio de 9 metros quadrados quando eu vi você pela primeira vez. Era um vídeo que você estava em Barcelona, se eu não me engano. Não lembro muito o tema do vídeo, mas bastante gente já citou em outras faixas marrons também. Acho que aquele vídeo chamou a atenção de bastante pessoas. Mas naquela época eu era estudante de graduação, eu fiz engenharia elétrica. Eu estava no meu quarto, passou o vídeo. Achei interessante, mas Explica pra galera o que é um estúdio. Um estúdio é uma coisa que lá é usado muita palavra, mas aqui a gente acha que é um estúdio de gravação. Explica pra galera o que é um estúdio não, lá o na estúdio Europa. lá é simplesmente uma casa onde a cama tá grudada com a cozinha, que tá grudada com a mesa onde você estuda, tudo em 10 metros quadrados. Geralmente estudantes vão morar nesse tipo de residência porque é mais barato, fica do lado da universidade. E você não tem nem para onde fugir. Você tá dentro de casa, você já tá quase dentro do banheiro, dentro do quarto, dentro de tudo ao mesmo tempo. Mas o nome é legal, é um estúdio, né? Aqui a gente Estúdio, às parece um vezes, pouco mais às chique, vezes né? Mas não é não. chama de kitnet e tal. Não, não é não. Eu entendo. Exatamente. Eu vi seu vídeo, achei interessante e depois daquele dia ali, eu tenho um apagão de memória sobre você, porque eu não vi você durante alguns anos, eu acho, novamente. Porque também eu era estudante de engenharia, eu fiz o intercâmbio na França, eu voltei para o Brasil, me formei, comecei a trabalhar como engenheiro. Enfim, depois eu posso contar, resumir um pouco a trajetória, porque meu percurso é bem diferente assim da maioria das pessoas. Mas eu fui encontrar você de novo, respondendo a tua pergunta, final 2019, começo de 2020. Foi quando eu tive a ideia de começar a querer compartilhar um pouco de conteúdo, falar de finanças, redes sociais. Então voltei a ver você depois de uns 4 anos. Aí eu comecei a consumir teu conteúdo muito assim mesmo. Então eu acho que eu vi, se eu não vi todos, eu vi 95% das faixas marrons, faixas pretas. Teu conteúdo raiz eu vejo todo assim, já faz um ano e pouco. Acho que eu zerei, sinceramente. Nossa, eu quero saber, eu fiquei curioso de saber por que você levou um caminho que não era o convencional. E o que não foi convencional naquilo que você fez? Porque na verdade, quando eu voltei do intercâmbio na França, meu objetivo era trabalhar como engenheiro, né, no Brasil. Foi o que eu fiz, comecei a trabalhar com engenharia. E em 2017 surgiu. Tem uma bolsa que a Renault, hoje em dia acabou essa bolsa, não existe mais, pelo que eu fiquei sabendo, mas tinha uma bolsa que a Renault ela, ela selecionava alguns estudantes não, alguns engenheiros recém-formados de engenharia no mundo inteiro. Então ela selecionava 20, então geralmente tinham sempre 2 ou 3 brasileiros nesses 20, marroquinos, algerianos, russos, mexicanos, venezuelanos, enfim, do mundo inteiro. E tinha essa bolsa, tinha que concorrer, tinha todo o processo seletivo. Eu estava trabalhando no Brasil, falei, bom, tenho nada a perder, né? Um colega me mandou o link e tal. Eu concorri. E como eu já sabia falar um pouco de francês, porque eu tinha feito intercâmbio, ganhado a bolsa em 2014, 2015, então em 2017 eu postulei para essa bolsa e eu passei. Fui um dos 3 brasileiros que passaram. Então a Renault, no caso, me pagou o mestrado, me ajudou a ir para lá.
me deu o estágio de mestrado que você faz na Renault por lá. Então eu comecei a fazer lá um mestrado de veículo elétrico. Então sou mestre em veículo elétrico pela Renault. Cara, E de todo mundo que eu esperava veículo elétrico, não da Renault, não é famosa pelos veículos a Renault é uma elétricos, das né? primeiras empresas a terem feito carro elétrico. Inclusive a invenção do carro elétrico, do primeiro, se chama La Jamais Contente. O carro da Renault foi o Louis Renault que fez o primeiro carro elétrico, mas na época foi 1899, então data de muito tempo. Só que o peso da bateria inviabilizava o projeto, né? A bateria não durava muito tempo, o carro não passava de 20 km por hora, a indústria petrolífica explodiu nos anos 30 e 20, então todo esse contexto fez mudar, fez surgir agora o veículo elétrico, né? Mas enfim, eu sou mestre em veículo elétrico, trabalhei na Renault, fazia parte da equipe que fazia os últimos testes dos carros elétricos antes de fabricá-los, né? O modelo da Renault que a gente trabalhou foi a Zoe, que é o modelo de base da Renault. E eu comecei a trabalhar lá e eu sempre fui muito interessado pelo ramo de finanças, né? Eu investi desde muito cedo no Brasil, mesmo que seja com R$ 50 por mês eu começava a investir quando era estagiário, comecei a guardar dinheiro. Deixa eu te fazer uma pergunta, antes de entrar nessa parte de investimento, que também é uma parte que me interessa muito. Mas assim, você hoje, assim, muito do que eu vejo é a explosão do carro elétrico. Hoje a montadora mais bem avaliada do mundo, por enquanto. A Tesla é um pouco de especulação, um pouco disso, né? Aquilo é todo. E há-de-se que os veículos estão se tornando elétricos. Mas esse movimento não se vê aqui no Brasil ainda, mas lá fora é uma parada. No mês de setembro, olha que interessante, mês de setembro, o veículo mais vendido no Reino Unido foi um veículo elétrico. De tudo. Então, assim, se não me engano, foi o Tesla 3, quiçá, mas o veículo mais vendido foi veículo elétrico. De todos. Não é da categoria X, da categoria o veículo mais vendido de novo. Então, assim, tá rolando uma eletrificação. Seu carro é elétrico? Não é. Inclusive, eu acabei de me mudar para Vitória, eu tô sem carro. Você que é um mestre em elétrico. Eu nunca falei com mestre em elétrico. Como é que é? O que você vê sobre o elétrico aqui no Brasil? É complicado. Eu vou te falar um pouco da minha experiência que eu tive lá, e daí quando eu trago para o Brasil fica mais fácil entender o problema que a gente tem aqui. A França ela tem uma rede de carregadores de carro elétrico público de 800 espalhados no país. Tem que pensar que a França tem o tamanho de Minas Gerais no mundo, né? Vamos falar de área. Então era uma rede de 800 públicos, mais nas grandes cidades espalhados mais em cada quadras assim. E quando a gente saía fazer testes com os carros, que a gente saía com todo o equipamento, todo o material elétrico, os cabos, a gente simplesmente plugava num carregador no meio da rua e testava a tensão, a corrente elétrica, a ondulação, a harmonização da corrente, né? Fazia todos os testes com o sistema do carro. E a gente via que era difícil, às vezes, dependendo da distância que percorria, de achar um carregador de carro elétrico rápido. Às vezes ele estava quebrado, porque ficava na rua, muita gente usava, então vamos colocar isso para o Brasil, vai acontecer também, lá acontece, vai acontecer aqui. A demanda por carro elétrico lá é maior porque em muitos países europeus os governos dão auxílio, então você paga num carro 25 mil euros, o governo te dá 7 mil euros de bônus. Você paga 7 mil a menos simplesmente por ter trocado de comprar um carro a combustível, a gasolina, diesel, por um carro elétrico. Então o carro no final, no bolso do cliente, sai muito mais barato. No Brasil não imagino esse tipo de auxílio existindo um dia. Quem sabe, talvez. Então, para mim, o principal problema do Brasil seria essa ajuda, já porque o dinheiro é o que vai encostar no bolso do pessoal e é o que eles vão decidir. Segundo, a estrutura. Para fazer uma rede de malha de carregadores elétricos públicos, que você possa estacionar seu carro na rua e carregar, é caro. A manutenção é cara. A energia elétrica aqui está cada vez mais caro também, então no final vai ser um pouco mais caro até do que colocar, talvez agora com a alta da gasolina, não, mas se essa próximo do preço da gasolina atualmente, se for comparar com o preço da eletricidade atual. Então vejo problemas estruturais, assim. Eu não imagino nos próximos 5 a 8 anos o Brasil chegando no nível que já está lá, por exemplo, na França, que é, vamos dizer assim, não é o melhor país em termos de estrutura elétrica para carros, vamos dizer que é o quarto ou quinto da Europa. A Alemanha está um pouco na frente, a Noruega, o Reino Unido está de pau a pau com a França também. Mas são esses problemas, estrutura mesmo. Mas enfim, voltando, eu sempre tenho umas curiosidades, porque as pessoas que aparecem aqui são interessantes. É uma pergunta que eu te faria no café, né? Uhum. Você estudou a parada. Eu tenho muita tentação a comprar um elétrico.
E só não comprou porque ele é muito caro. O carro que eu queria comprar é o Tesla, mas ele não vende aqui ou vende num preço muito exorbitante, né? Então, como é que eu vou dar manutenção nessa? É, Assim, manutenção é complicado. se você não tem uma estrutura, sabe, manutenção é uma coisa, a dor de cabeça de você ter alguma coisa é uma coisa muito. Mas assim, eu fico imaginando pelo aumento de performance, aquela coisa toda que você tem Sim. num Tesla tecnologicamente que você não tem no Leaf, por exemplo. Mas enfim, Sim, sim. dito tudo isso, é por isso que eu vejo muito, eu acho o que está acontecendo lá muito interessante, do ponto de vista de inovação, né? É sempre interessante. Mas, eventualmente, você estava lá, fez seu mestrado, ainda estava na Renault, imagina, Tava e lá, aí tava começou, trabalhando na e aí Renault, começou a investir. depois eu, Aí a gente retoma aí. uhum. Eu comecei a investir bem mais cedo, né? Mas foi lá, até porque com o meu trabalho lá eu comecei a conseguir guardar um pouco mais de dinheiro, né? Então comecei a investir mais também. Aí eu comecei a procurar como eu De poderia onde fazer a mesma veio coisa que isso? eu. Não faz sentido. A maioria de nós brasileiros não tem essa mentalidade, não. Eu vou te falar o que eu acho que eu tinha na época. Vou comprar uma Uhum, casa. Geralmente é o que as uhum. pessoas falam. Ou vou comprar um carro por necessidade ou porque é legal, ou vou comprar uma casa. Geralmente, se eu perguntar para as pessoas mais perto de mim, quiçá, se eu fizesse uma pergunta para os funcionários da Ignição, os colaboradores da Ignição, eu acho que a maioria deles estariam juntando para comprar uma casa ou um carro. Uhum, E uhum. você não estava juntando para comprar uma casa? Não, me veio na memória agora, você ativou uma coisa que eu acho que eu nunca tinha parado para pensar, da onde que veio isso pela De primeira onde que vez, assim, com vem? uns Não 20 é anos. óbvio, não. Não, mas Ainda mais na renda variável. Você tá maluco. sim, quando eu comecei a fazer engenharia, na UTFPR, na Tecnológica Federal do Paraná, o curso são manhã e tarde, ou tarde e noite, né? Então é um curso feito meio que você vem de uma família modesta, como eu vim, é meio difícil você ter que conciliar o trabalho e o estudo, e eu tive que trabalhar em paralelo, e um jeito de trabalhar em paralelo é dar aula particular, né? Eu era bom em física, matemática, fazia engenharia, então dava aula particular. Começaram a surgir alguns alunos de concurso público. Quanto é que custava? A hora? Ah, na época, Érico, era coisa entre 35 e 50 reais a hora. Algo do tipo. E aí eu comecei a dar aula particular e surgiu alunos de concurso público, e a parte de matemática era que eu dava aula, e tinha muito em concurso público, cai bastante matemática financeira, né? Mas juro simples, juro composto, etc. Eu acho que foi aí que veio o gatilho para mim de colocar em renda variável, porque renda variável é automaticamente ligada com o efeito exponencial do tempo, com o juro composto que se acumula. Eu acho que foi aí que veio o gatilho, porque minha mãe sempre falava, tem que guardar um pouquinho do dinheiro, tem que colocar de lado. Juntou isso com o fato de eu ver que realmente pode virar exponencial na época, e acho que foi aí que eu comecei. Comecei no Tesouro Direto normal, depois para renda variável, e assim foi indo. Porque quando a gente está começando, eu falo por mim, olhando minha vida na época, né? Não sobra muito. O que sobra você está muito apegado. Então a possibilidade, por mais que tenha o juro exponencial, né? A possibilidade de perder é uma coisa muito dolorosa para quem tem pouco. Sim, isso é Então, verdade. mas você teve essa visão do futuro. Dito tudo isso, quantos por cento da sua renda pessoal, pessoa física, está na renda variável hoje? Ah, hoje? Nossa, Érico, quase tudo. Quase tudo. Quase Você tudo. diz mais de 90. Mais de Fora o 90%. Com provavelmente certeza. fora a emergência que você deve Fora a ter. emergência de, sei lá, 3 4 meses ali, tá mais de 90% na renda variável. Nossa, entendi. Então você realmente está colocando você está colocando o seu dinheiro onde a sua boca está. Isso é uma experiência. Exatamente. Isso é uma expressão em inglês. I'm putting the money on where my mouth is. No português não faz Uhum. diferença. Eu tentei traduzir ao vivo. Como é que fala isso em português? Você está colocando. Em inglês chama skin in the game. Colocando Você a está pele em colocando. risco, né? A tradução, acho. Você está colocando a pele em risco. Entendi. Você está realmente advocando. Você está realmente fazendo aquilo Sim, que você está advocando. sim. Cara, mas enfim, eventualmente você está lá começando a investir. E aí? Aí eu comecei a investir, mas aí nesse processo eu fui fazendo engenharia, fui pro intercâmbio, vi teu primeiro vídeo, me formei, ganhei a bolsa para ir na França fazer um mestrado, trabalhei como engenheiro, continuei investindo. O problema principal chegou quando eu
comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro trabalhando como engenheiro na França, decidi, beleza, eu vou investir aqui por causa de problema de imposto, ficar enviando dinheiro pro Brasil, câmbio, vai me dar muita dor de cabeça, eu vou começar a investir aqui. Beleza. O processo vai ser o mesmo, né? Na França. Na França. Na França. Eu fiquei então, quando comecei o mestrado, eu fui pra lá fazer o mestrado em 2017, eu fiquei de 2017 até 2 meses atrás. Certo. Eu estava na França. 2 meses atrás? Até 2 meses atrás. A gente tá em... eu cheguei aqui, foi dia 1º de agosto. Certo, então em julho você estava na França. Estava na França. Na pandemia, você passou a pandemia na França. Passei na França. Entendi. Show. Então... Aí eu perdi o fio da meada onde eu tava, Érico, desculpa. Não, você falou o seguinte, era complicado investir no Brasil, eu tô anotando aqui. Aí você continuou, cara, eu vou aí eu cheguei, aqui é a França. Aqui é a França, eu resolvi investir lá. Só que eu comecei a perceber que não tinha como no Brasil muitos e muitos influencers, muitos e muitos sites, ou sites que tinham análise fundamentalista de ações, né? Os indicadores de margem, de dívida. Não tinham sites que davam essas informações, tinham, claro, mas sites americanos e sites franceses tinham 2, mas assim, bem meia boca, sinceramente. Tá estranho isso aí, né? Tá estranho. Como que eu vou analisar as empresas? Não tenho nem site para olhar os indicadores, né? Tá, beleza, eu vou entrar no site da B3 deles, que é a Euronext, né? A Euronext é a rede de bolsas da Holanda, França, Itália e Portugal. Não tinha as informações das empresas dentro da bolsa. Então na França, porque assim, na Inglaterra tem a FTSE, né? Que é a nossa Ibovespa. Na França, na Alemanha tinha a DAX, é isso? A DAX é o índice alemão, né? Aí tem a bolsa que é a Xetra e tem 2 bolsas na Alemanha, mas tem o índice DAX, né? Etc, a DAX. E na Inglaterra tem a FTSE, que é o índice também. E a bolsa é... FTSE, ele chama de FTSE. Legal. FTSE. Legal. Então, e na Alemanha, o índice, a bolsa é uma bolsa de 4 países juntos? Na França, pelo... Na França, na verdade, começou na Holanda e eles fizeram uma mesma empresa. Na verdade, a B3 holandesa e francesa foram meio que comprando as outras bolsas, entendeu? Então virou uma só. Legal. E não tinha, é tão interessante que eu sou um cara que realmente tenho quase tudo também na renda variável, se não me engano. Fora minha reserva de emergência, minha vida toda está na renda variável. Legal. Crianças, isso não é uma recomendação, tá? O Eric recomenda 6 em 7. Você quer seguir um cara que recomenda investimento, segue os influencers por exemplo, esse aqui que eu estou entrevistando. Mas não é minha recomendação, não. Mas enfim, eu sou uma pessoa bem renda variável mesmo. Dito tudo isso, eu não sabia nem qual era a bolsa da França. Olha que interessante. E olha que eu trabalhei no mercado de investimentos europeu, mas mais de título de dívida, que as pessoas acham que é tudo igual, né? Mas não é. Enfim, então eu conheço mais isso. Mas morei na Alemanha um tempo. Então por isso que esse DAX, os alemães chamam de Xetra. Legal. Mas enfim, você tá aí, você viu que não tinha informação sobre as bolsas e investimentos franceses? Não tinha uma informação abundante, não tinha muitos canais. A maioria dos canais eram de trade mesmo, análise gráfica, coisa que não é muito do meu perfil desde quando eu investi, que eu acredito que a análise gráfica seja mais útil para o curto prazo. A maioria das pessoas, né, normais investindo com análise gráfica são perdedoras a longo prazo, não sei o que estou dizendo, são dezenas de estudos, centenas de estudos. Então, sempre o meu viés foi para análise fundamentalista de longo prazo e simplesmente eu não achei. E quando eu não achei, me ligou uma chave na cabeça, bom, se eu não achei, se não tem ninguém, esse alguém sou eu, né? Se não tem ninguém que faça, esse alguém vai ser eu. E aí me veio a ideia, mas daí vem o medo, né? O medo de pôr a cara, o medo de falar no YouTube com sotaque, o medo de ser julgado, o que um brasileiro tá fazendo aqui para querer me ensinar a investir. Enfim, aí juntou essa vontade de começar a fazer conteúdo e ao mesmo tempo estava trabalhando como engenheiro, né? Numa equipe que fazia teste nos carros elétricos. E eu falei, bom, eu acho que vai ser bom para minha carreira se eu fazer mais um diploma, alguma coisa na parte financeira. Aí, pelo menos, eu posso dar carteirada, se alguém perguntar o que um brasileiro está querendo me explicar. E, ao mesmo tempo, se tudo é errado nessa parte de conteúdo, eu tenho outro mestrado na parte financeira, vou ser engenheiro, tenho mestrado em veículo elétrico, vou ter mestrado na parte financeira, pelo menos me abre um leque maior de trabalho aí. Foi isso que eu fiz. Nos Estados Unidos, Eric, você trabalhou no mercado financeiro, com certeza deve ter conhecido alguém, não sei, que tem um diploma nos Estados Unidos que chama CFA. Claro!
É Não, o principal lá diploma de finanças do mundo, dos Estados tem Unidos, como né? trabalhar onde eu trabalhava. É porque eu não tradeava, né? Eu fazia a precificação de títulos. Então eu não precisava, como eu não precisava atuar no mercado, isso é compra e venda, isso é um atuar. Mas quem tradeava precisava do CFA, senão era contra ele. Então todos os meus colegas tinham CFA. Eu só ajudava com os modelos matemáticos, né? Uhum. Basicamente, financeiros. Então, então, Todo mundo tinha CFA. Olha, para trabalhar em algum fundo de investimento, alguns bancos tem que ter esse diploma, né? Então, nos Estados Unidos, o que os Estados Unidos fez? Os Estados Unidos atualmente, pelo menos as informações que eu tive, é que eles aceitam o CFA principalmente e eles evitam os diplomas de finanças europeus para proteger o mercado americano. O que a Europa fez? Criou um CFA europeu para proteger o mercado europeu. Então faz alguns anos que surgiu o cara, você CEFA. protege de lá, você protege de cá, né? Surgiu um diploma que se chama CEFA, que é um certificado europeu, né, de analista financeiro. E eu tenho esse diploma, que é o correspondente do CFA, mas da União Europeia. Então foi esse diploma que eu fiz em paralelo ao meu trabalho, né? Tava trabalhando e comecei a fazer o diploma e ao mesmo tempo comecei finalmente, criei meu canal no YouTube e comecei a compartilhar um pouco de finanças lá. O canal começou, E em né? Fui fazendo francês? um vídeo em francês, totalmente em francês. Que massa. Meu público é, vamos dizer que 94% francês, 3% belga e 3% canadense, né? Pega o mundo francófono ali, assim. Que legal. Aí eu comecei a compartilhar o conteúdo, trabalhando como engenheiro ainda, e cada vez foi tendo mais gente, né? O francês, bom, a população francesa é muito menor, eles usam muito menos internet que a gente, mas proporcionalmente o canal foi crescendo. Hoje ele tem só 7 mil pessoas, mas eu tenho um engajamento muito grande, assim, muito grande mesmo. O pessoal sempre tá nas lives, o pessoal sempre tá respondendo. E foi com isso daí que eu comecei também a fazer carteira de pessoas. Falei, sabe, quem sabe eu posso ganhar um pouco de dinheiro com isso também, né? Assim, não só com o YouTube, mas fazendo alguma atividade extra. Foi aí que eu comecei a lotar minha agenda fora do trabalho de engenharia. Eu comecei a fazer carteira de pessoas também que estavam interessadas em investir a longo prazo. Então, é carteira para pessoas, né? Não Para de pessoas. pessoas. Ah, então o cara quer Pessoa fazer uma física. carteira, ele vai lá e você Exatamente. cobrava um percentual da carteira? Como é que você cobrava? Não, Érico, para tem umas regras na Europa que é um pouco complicado, principalmente na França. No Brasil você pode ser consultor e ganhar uma porcentagem, né? Para fazer isso lá você tem que abrir uma empresa, tem que ter mil burocracias, etc. Uma empresa específica. Então o que eu fiz? Eu cobrava um certo valor fixo, eu fazia a carteira da pessoa, mas eu prometi o acompanhamento durante muito tempo, pelo menos assim um ano e pouco. Ela podia me mandar questões, perguntas, e eu responder, ajudar ela e selecionar. Então eu fiz algo de médio prazo, que a pessoa começa a investir e ela vai depois, com as próprias pernas, ela vai aprendendo como é que vai funcionando, etc. Então eu criava a carteira, mas era um preço fixo. Então eu comecei a lotar minha agenda, e daí eu vi que lotar agenda também não é legal, né? Comecei a ver que não sobra tempo, não dá mais para trabalhar. Nesse meio tempo, eu pedi para sair da parte de engenharia e passar para a parte financeira da empresa. Nesse momento, eu já estava trabalhando com carro elétrico, mas uma empresa que chama Alten, eu tinha trocado de empresa. E a Alten é um dos maiores prestadores de serviço de engenharia da Europa. Eles têm 35 mil engenheiros. Então, assim, se a tua empresa precisa de um engenheiro que manja do redutor do carro elétrico tal, eles vão achar um cara especialista naquilo. Então, é uma empresa de trabalho terceirizado de engenharia, mas bem precisa, assim. Eu estava trabalhando para eles já, inclusive no projeto da Renault. Então, eu mudei de empresa, mas acabei caindo no projeto da Renault de novo. Mas eu pedi para mudar de setor, fui trabalhar no setor financeiro deles. Então aí eu já estava 100% finanças. Meu canal era de finanças, já estava trabalhando na parte financeira da empresa. Então tudo que eu vi de projeto de carro elétrico agora estava na parte financeira do projeto. Quanto que eles gastavam, quanto que iam gastar em teste, salário dos engenheiros, etc. Eu estava totalmente finanças. E eu fui lotando minha agenda até eu vi que não tinha mais solução, né? E nisso também, em paralelo, escutando seus podcasts, faixa marrom, faixa preta, conteúdo raiz. Aí eu fui vendo seu conteúdo até a hora que eu vi, bom, preciso escalar, né? Qual dos meus conteúdos raiz você tava mais te interessava na época? Ah, Qual faixa tipo? marrom e faixa preta, sem dúvida. Acho que Tipo ver a esse que a gente tá trajetória. produzindo agora. Ver O a que? trajetória, eu acho, do zero me chamava muita atenção. Que legal. E entre o faixa marrom e faixa preta, qual que você gostava mais? Bom, Você particularmente. chegou um momento que eu comecei a preferir o faixa preta.
chegou um momento que eu preferi pra faixa preta. Mas depois de ter assistido uma centena de faixa marrom, né? Aí eu já tava querendo ver os caras que já não estavam fazendo só 6 em 7, né? Fazendo múltiplos 6 em 7. Mas Entendi. foi depois de ver muitas faixas marrons. E como é que você consumia ele? Você consumia ele no carro? Você consumia ele parado? Você Ahn, consumia... Como é que era o seu estilo de consumo desses conteúdos raiz? Quando eu tava na Renault, eu pedalava pra ir pro trabalho e depois na Alten eu ia de metrô, né? E nos dois eu ia escutando, colocava em 2 vezes e era isso Qual, aí. E se eu tivesse no computador em qual, duas plata, vezes e meia, porque tem um qual aplicativo que acelera plataforma mais você de duas usava? vezes. O Oi? YouTube mesmo? Qual plataforma você usava? O YouTube YouTube mesmo? mesmo, YouTube mesmo. Show. Às vezes, Eric, eu usava Spotify também. Ver agora na bicicleta era melhor o Spotify, mas era entre os dois, YouTube e Spotify. Bom, enfim, você E eu estava escutava consumindo, você estava acelerado. sentindo falta dos raízes. Eu consumi tudo, assisti quando estava no computador também fazendo algo repetitivo, enfim, colocava 2 vezes e meia ali. Tem um aplicativo, né, para quem está interessado, só jogar aí no Google, dá para escutar até em 3 vezes aí. Eu sou Qual? meio Qual coelho nisso. aplicativo? Tem aqui no computador, deixa eu te dizer o nome. É Speed para Chrome, você consegue acelerar. É um plugin, né? É É verdade. um plugin, então em cima de qualquer vídeo você fica com um transparentinho, um botãozinho, você pode colocar 4, 5 vezes, claro que você não entender nada, mas até 3 vezes dependendo da pessoa passa. Entendeu? O pessoal vai. Show. É. Mas e aí? Aí beleza, eu já estava totalmente nesse ramo de finanças e eu vi que a minha agenda estava lotando, não tava difícil conciliar, criar conteúdo, criar carteira para as pessoas e trabalhar ao mesmo tempo, né, de carteira assinada. E eu vi que eu precisava escalar. E foi aí que eu comecei a ver que o lançamento seria uma possibilidade, né? Então, já fiquei ali, eu já estava comprado, só não sabia, né? Depois de consumir tanto conteúdo, vem a reciprocidade automática, que não tem como você deletar da cabeça, né? Assim, puta, eu tenho que dar dinheiro pro Eric um dia, não tem jeito, já vi tanto conteúdo aqui que ele vai ter que pegar esse meu dinheiro uma hora ou outra. Você conseguia sentir isso mesmo? Ah, eu Você conseguia sentir. sentir essa reciprocidade? Não, pra mim é o gatilho mais forte, pode se falar de qualquer um, mas é o mais forte. Nada Pra mim, a bate a reciprocidade reciprocidade. é Nada bate a algo único. reciprocidade. Você fica em dívida com alguém. Eu detesto estar em dívida com alguém. Eu tinha que comprar. A uma hora ou outra eu tinha que comprar. E eu tento fazer isso com os meus clientes também. Eu tento dar tanto conteúdo de qualidade, tanta coisa de graça que os outros cobram, que uma hora ele vai falar, putz, eu vou ter que dar dinheiro pra esse cara. Eu preciso ver um pouco a mais, mas ele já merece só pelo gratuito, ele já merece. Eu tento fazer isso. Esse é o meu objetivo. Coisa certa a se fazer, né? Engraçado que eu fico, às vezes, de tempos em tempos, isso é uma coisa mais de mim mesmo. Eu procuro escolher um gatilho e procuro praticar esse gatilho. Uhum. De tempos em tempos. Mas assim, não na minha audiência necessariamente. Mas na minha vida. Na minha vida. Eu tenho até um projeto. Então assim, o gatilho que eu estou praticando atualmente, conscientemente, eu falo assim, a gente sempre pratica a reciprocidade, mas assim, conscientemente. O que eu estou praticando essa semana, essas últimas semanas, é reciprocidade. Mas assim, não necessariamente com a minha audiência, mas na minha vida. E é impressionante como é muito poderoso. É poderoso. Com certeza. Você vê quando você eleva ao quadrado, eleva ao cubo. Uhum. Cara, Não, é algo muito ímpar a reciprocidade. Eu senti essa reciprocidade. Eu tô escrevendo uma disciplina. Eu tenho um projeto pessoal com os meus filhos. Eu tenho um projeto pessoal de negócio, um jogo que eu tô jogando. Eu tenho um projeto pessoal físico, de saudade, de negócio. Eu posso até falar para você. Meu projeto pessoal de negócio é conseguir atingir 5.000 insiders. Tá? Nada de certo ou errado, mas é uma coisa que me faz acordar cedo e ainda me excita. Mais do que o dinheiro consequente disso. O dinheiro em si já dava para fazer de algum jeito, nem de tanto precisava. Mas é interessante esse número me... E aí eu tenho um projeto pessoal também físico, né, de saúde. Eu fiz uma recente, todo ano eu faço uma viagem de kite, né, kite você veleja com uma prancha de surf. E eu faço uma viagem que é demanda. Eu fiz ano passado, fiz esse ano. E eu quero conseguir fazer essa viagem até quando eu tiver 85 anos. Uau! Você Então, fez 1.000 quilômetros, não foi? Na última? Assim, a viagem em si dá uns 500.
Mas eu fiz 1.500 me preparando para fazer esses 500. Então, assim, eu fiz ao todo 2.000, mas não é só quilômetro, não é tipo uma maratona. Porque a viagem em si, os quilômetros dela são completamente diferentes. É tipo você subir umas montanhas para subir o Everest, entendeu? O Everest. Sei. Então, eu passo por uns lugares que não dá para treinar. Não é que eu posso ir lá treinar, porque ele é muito remoto. Então, eu tenho que treinar bastante para chegar lá e conseguir fazer. Mais ou menos. E assim, foi legal. Mas eu queria fazer isso com 85 anos. Pô, imagina eu com 85. Você conhece alguém com 85 anos? Conheço. Tá, você imagina a massa dessa pessoa? Magra, você Nossa, a entende? pessoa não consegue nem fazer uma caminhada longa. A maioria, pelo menos, que eu conheço. Não. Total. E assim, eu tô num jogo de preparar meu corpo para conseguir fazer essa viagem. E claro, eu vou melhorar minha técnica, mas eu tenho que manter minha massa, eu tenho que ter uma certa quantidade de músculo, eu tenho que estar saudável, sei lá. Então é um outro jogo que eu tô jogando. De uma maneira pessoal, tava tentando criar uns projetos com meu filho, sabe? Então, no meu projeto com meu filho tem algumas coisas de fazer essa viagem com ele, mas tem um projeto mais educacional. Nesse projeto eu quero ensinar, eu estou montando isso. Eu ainda não finalizei, mas eu quero ensinar algumas disciplinas para ele. Ele tem as disciplinas da escola, mas eu quero criar algumas disciplinas. Eu vou criar algumas disciplinas com ele. E eu vou um é uma disciplina que eu chamo de influência íntegra, que é uma para criança, que é uma coleção desses gatilhos mentais. Você tem que ensinar muita integridade pro seu filho, né? Porque filho, né? Com certeza. Então é uma mistura de fórmula, de Dale Carnegie, de algumas influências que eu tive no influência. Como se influenciar alguma pessoa de forma íntegra, né? E vai ter projeto, vai ser tipo um mestrado, não, mas vai ter projeto, tem que fazer, a gente vai ter que lidar com reciprocidade, por exemplo. Pode ser que uma semana, eu estou escrevendo, né? Uma semana a gente só faça reciprocidade. A gente vai executar, vai desapego, reciprocidade, autoridade. E a gente vai ter projetinhos assim de vida pessoal. Mas enfim, por isso que eu falo que vai ser interessante imagina, eu treinar reciprocidade com meu filho de 10, 11 anos. Né? Assim, a gente tem um projeto e é muito louco, né? Sentir, depois a gente conversar e tal. Mas por isso que eu falo que às vezes reciprocidade é muito forte mesmo. E a gente esquece, né? Porque é um gatilho que dá trabalho, né? Dá trabalho, exatamente. Ele Demanda não é tempo, né? só As assim uma pessoas palavra querem mágica de que um você pro coloca outro, no às seu vezes. script, né? Tem sempre a galera, Érico, você já viu esses, principalmente quando você está falando de copy, a gente sempre está olhando qual que é a palavra. Não chama de garantia, chama de isso, muda o nome, faz isso, vai tornar mais atraente. O reciprocidade não tem atalho, né? É que é tipo assim, não tem atalho, brother. Você tem que E tirar o até bunda do sofá e fazer a parada e sem esperar nada em troca, senão uma transação comercial, não é reciprocidade. quando dá pra valer, né? Quando pede, pede, né, Érico? Total. Mas é muito louco isso. Falando disso de reciprocidade que você falou, eu vejo também contar palavrinha, copy, etc, né? Eu falo francês nos meus vídeos, vídeo de CPL em francês, vídeo de vendas em francês. Modéstia à parte, eu falo bem francês, mas eu não sou uma pessoa 100% fluente, eu não sou um francês. Eu faço erros ainda falando, eu tenho sotaque falando. E pra mim, a cópia, as palavrinhas, é o que eu mais tô nem aí, entendeu? É por isso que eu tento atacar a reciprocidade com toda a violência possível, para que o resto seja esquecido. Ah, erro de gramática, um erro falando francês, o sotaque, o fato que ele seja brasileiro seja totalmente esquecido, comparado Eu ao lembro. tanto de qualidade que eu posso entregar. Engraçado que eu tinha uma espécie disso também, quando eu trabalhava nos bancos na Europa. Eu não escrevo bem em português. Não escrevo bem. Eu acho que hoje, nunca fui diagnosticado, mas eu acho que eu tenho dislexia. As minhas palavras troca, aquela coisa toda. Quando eu fui para Inglaterra, logo não escrevia bem em inglês. Eu falo, mas não escrevo. É diferente, tá? Meu cérebro não tem um problema cognitivo de falar, mas tem algum parafuso trocado que me dificulta ler. Bem mais que uma pessoa normal, acho. O meu filho, eu acho que tem o mesmo problema. Só que ele é diagnosticado, eu não. Na minha época não tinha esse diagnóstico, né? Só que eu sabia que eu escrevia errado. Meus e-mails até tá ruim. Só que lá eles me davam
uma colher de chá, porque inglês era a segunda língua. Eu fazer o português errado é diferente de eu fazer o meu inglês errado, eles davam uma colher de chá. Mas para subir nos rankings, você não pode mandar um e-mail errado. Tipo, você não pode fazer um e-mail ambíguo. Você não pode, e a dislexia, e essa parada, que quer que seja essa parada meio. E aí eu falava, cara, eu vou produzir tanto resultado para essas pessoas, tanto resultado, que o dia que eles verem meu e-mail mal escrito, eles vão falar assim, esse cara escreve, nossa, ele escreve mal esse cara, mas ele produz muito resultado, não tem como demitir esse cara não. Exatamente. Então eu tentava compensar de uma forma a produzir resultado, o que quer que seja resultado. Meu chefe pedia X, eu entregava 2X. Falei, cara, como é que eu... Não, X não é. Eu tinha que entregar pelo menos X e meio. Sem esperar nada em troca. Então, assim, aí vinha um e-mail errado do X, né? Eles até riam, eu virei piada. Mas virei uma piada boa. Tipo, é tipo aquele jogador de futebol que é mas faz gol. Lembra do Romário? Não corre, sei lá o que, mas faz gol. Adoro, Romário, meu favorito. Pois é, cara, ele não corria, criticava, fora de campo tinha seus problemas, suas críticas, mas fazia gol. Então eu sou o cara que era tudo errado, mas faço gol. Então é interessante isso. Interessante ver que você tinha um pouco disso, né? Reciprocidade. Mas aí o seu canal continuou, e aí? Então, comecei a produzir conteúdo mais regularmente, produzi 2 vezes por semana. Às vezes eu falei no Raiz, mas foi raras as semanas que eu falei. A maioria desse tempo, acho que vai ter 1 ano e meio o canal que eu comecei a produzir mesmo, assim, conteúdo. E durante esse 1 ano e meio eu nunca vendi nada a não ser colocar um link ao pessoal. Quem quer que eu faça a carteira pessoal de vocês aí, só me contactar e tal. Mas nada de escala, né? Até, aí como te falei, misturou consumir teu conteúdo com você, abrir carrinho, etc. Em maio desse ano eu falei, bom, acho que tá na hora, né? Acho que tá na hora de dar um passo, né? Porque a gente tenta fazer um pouco de engenharia reversa também, né? Eu não tentei fazer, eu não fiz nenhum lançamento sem ter o Fórmula. Mas eu pensei em fazer, vou usar o conteúdo gratuito, já escutei 100 faixas marrons falando aqui, já escutei sei quantas faixas pretas. Modéstia à parte, eu sou bom em engenharia reversa, né? Eu trabalho com isso. E vou fazer engenharia engenheiro de reversa profissão. aqui, né? Uhum. E vou fazer essa engenharia reversa aqui, né? E eu falei, não, eu acho que vai ter coisas que eu vou ficar em dúvida, vão ter coisas, vão ficar buracos, aí depois eu vou colocar a culpa no Érico, a culpa em mim. Eu vou seguir a receita. Se a receita não funcionar, eu coloco a culpa no Érico depois. Mas vou seguir a receita. Aí em maio eu falei com a minha noiva, né? E ela é de Vitória, por isso que eu tô aqui agora, né? E aí eu falei, bom, o que você acha então, né? De fazer? Ela falou, bom, se você acha que vai ser útil e tal, bola pra frente, né? Então, em maio, eu tava aqui de férias em maio, eu vim de férias pro Brasil, foi depois dessa história da pandemia que teve, né? As fronteiras ficaram fechadas, em maio deu uma abertura, foi quando eu vim. Aí eu vim, a gente comprou, acordei 5 da manhã para comprar. E foi muito engraçado que você faz o CPL 1, 2, 3, né? Os 3 dias. Falei, cara, eu já escutei tanto conteúdo do Érico, mas nem a pau que eu vou ver esses CPLs aí, mas nem me pagando eu vou assistir. Já sei o que ele vai falar, não vou ver não. Aí eu lembro que eu tava no celular assim, e você tava, por coincidência, hein? Por coincidência, tava ao vivo no finalzinho do último CPL. No finalzinho. E eu coloquei. E no finalzinho, quando você dava o preço, e que você falava do bônus, o quem acordasse 5 da manhã, você colocava o link de promoção. E aí depois, dentro do Fórmula, né, a gente aprende a ancoragem de preço e tudo mais, né? Na hora ainda não estava entendendo, mas depois eu entendi, né? Porque eu estava esperando um preço maior do que era, né? Não é um curso barato, mas estava esperando um preço bem maior. E quando você deu aquilo, eu falei, não, agora... Não, aí beleza, aí dá para comprar tranquilo, né? Aí depois eu entendi a ancoragem feita ali. Mas eu caí certinho naquilo ali, foi tipo assim, eu tava 99% comprado, aquilo ali só foi assim, comprei, entendeu? Então eu acordei às 5 da manhã, No tiro de comprei, passei o misericórdia, né? cartão. Passei, comprei. Já assisti umas aulas ali 5 da manhã mesmo, fui até umas 7, eu acho, assistindo. E aí eu comecei, fui usando o que tinha lá dentro, né? Estabeleci um calendário. E o meu problema, Érico, uma coisa que talvez pode ajudar muita gente que tá aí escutando e tal, tá com medo de começar, ou medo de... Já começou, já compartilha, né? Já faz conteúdo, mas tem medo, é o medo de falhar. Mas eu fui entender isso muito tempo depois.
era o medo de tentar e não dar certo, de ser julgado por não dar certo, de ficar triste comigo mesmo, ou as pessoas próximas me julgarem. Eu já fazia conteúdo, não custava nada fazer um lançamento, mas eu fiquei empurrando 1 ano e meio. Depois que eu soube que o lançamento existia, eu empurrei quase 1 ano ainda, né, consumindo o conteúdo gratuito e tal. E depois eu entendi que era o medo de falhar. E foi alguma live sua com o Ladeirinha aí que ele falou alguma coisa e você complementou que falou, putz, por que, que eu não fiz, né? O que, que eu tô perdendo? Tem um monte de gente aí fazendo, por que, que eu não posso fazer, né? E esse pensamento de se alguém consegue ou não consigo, eu coloquei há muito tempo já na minha cabeça. Que tem uns 20 anos assim, eu não acho que ninguém consiga fazer nada do que eu não posso fazer. Eu só preciso de tempo. Ah, física quântica, sei lá, só me dê tempo. Lançamento, só me dê tempo. Ah, musculação, só me dê tempo. A única variável que eu preciso é tempo. Então por que, que eu não estava lançando? Por que, que eu não estava fazendo? E depois eu entendi que era um medo de o medo de falhar, né? E esse medo de falhar é muito bobo, porque você já falhou não fazendo, né? Você já falhou, você já perdeu não fazendo, né? Você olhando pelo pior cenário possível e o melhor cenário possível, às vezes o pior cenário possível você já vive ele, né? E você nem sabe. Então, eu vou te dar um exemplo para mim. O meu pior cenário não era ruim, mas eu vou te dar o exemplo dele, então cada um pode fazer com a sua própria vida e, né, analisar. O meu pior cenário era o quê? Falhar no lançamento. Se eu pedisse, né, quando eu saí do meu trabalho daí para me dedicar a isso, né, mas o meu medo era, bom, eu vou perder algo seguro, é um salário em euro, não era um salário excelente, mas é um salário que dá pra ter uma vida bem boa, assim, dá para viver confortavelmente, mas se tudo der errado, eu tenho 2 mestrados, eu vou procurar um outro emprego na França, nem que eu ganhe menos, mas vou trabalhar, ou no Brasil também eu posso dar aula, não vou passar fome, não vou, eu vou ter pelo menos conseguir viver. Então esse é o pior cenário para mim. Pô, eu já vivo o pior cenário. Eu já tô de carteira assinada, eu já tô, sei lá, entendeu? Eu já tava no pior cenário. Eu tava pensando, e se eu falhasse, sei lá, não, eu não tava falhando. Quer dizer, eu já estava na falha, na verdade, entendeu? Não tinha nada a perder. O máximo era ali 6 meses para recomeçar, 6 meses perdido ou desistir do projeto. Mas às vezes fazer essa análise do que você tem a ganhar, que às vezes é infinito, e o que você tem a perder seja. E às vezes o que você tem a perder é muito menor, né? Às vezes você já tá na perda, né? E aí, mas isso eu entendi, faz parte do processo. Acho que para você quebrar isso, você só tem que fazer mesmo. Você só tem que ir e fazer. Analisar com calma qual é o pior, melhor cenário e fazer. Às vezes você está com medo de algo que você não tem nada a perder ou o que você tem a perder é muito pouco comparado ao que você pode ganhar. Né? Fazendo um paralelo ao mundo de investimento, é isso que a gente procura, né? Muito a ganhar e pouco a perder. Às vezes a gente não vai acertar no investimento, mas se você colocar 10 ações com muito a ganhar e pouco a perder, se 5 derem certo, você já ganha muito mais do que, né, se você as outras 5 perderem, porque o potencial era muito maior, né? É uma visão de longo prazo, de potencial. Eu fico imaginando o meu maior medo enquanto não era empreendedor, e isso eu falo quando eu trabalhava no banco, sabe qual que era? Perder. A gente tem um medo irracional de não perder, a gente não costuma perder. Eu acho que, inclusive, uma vez eu fui num curso de mentalidade não era investimento, mentalidade financeira. As coisas muito loucas em Londres. Eu não sei nem se eu recomendo esse curso, mas enfim, aprendi uma coisa muito. Eu fui lá no curso porque eventualmente ia no curso, aprender uma parada sobre mentalidade financeira e ia ficar rico, basicamente. Coisa assim. E sabe qual foi a primeira lição do curso? O cara entrou lá no primeiro dia e falou assim, cara, pra você ganhar você tem que aprender a perder. Ah, bonito, né? Legal. Falei assim, cara, eu quero que você escreva uma quantia. Vai ser. Acho que ele sugeriu 1.000 libras. Tá, 1.000 libras é o quê? 7.000 reais. Aí ele fala o seguinte: eu quero que você. O cara do curso. Crianças, não façam isso em casa, tá? Eu tô só contando uma coisa que aconteceu comigo nesse curso. Ele falou assim: agora eu quero que você perca esse dinheiro. Então, assim, se 1.000 libras não vai ser o que vai acontecer com a sua vida, eu quero que você perca 1.000 libras. Era parte do curso. Olha que louco. Cara, Londres tem umas paradas muito loucas. Imagina o cara dando isso. Aqui se demite a pessoa, né? E eu não entendi, cara. E eu fui lá e perdi o dinheiro. E, tipo, não é que eu era salariado, entendeu? Tipo, salariado no sentido de ganhar um salário. Não era pouco. E eu não entendia isso. Não entendia. Porque a gente...
Depois que você perdeu o apego a perder o dinheiro, não que você seja um kamikaze, ele falou assim, cara, você vai ter que, vai ser parte. E é interessante, aquele sentimento foi uma das coisas piores da minha vida. Assim. Mas eu perdi um pouco de desapego a perder. Porque perder vai acontecer. Se você é empresário, empreendedor, quem nunca perdeu? Não tem como, né? É a coisa do esqui. Quando você vai esquiar, o cara te ensina a cair. O judô vai te ensinar a cair. Você vai cair, então vamos lá, cai. É interessante isso, tombo, né? Mas a gente tem muito medo de perder. E esse medo de perder pouca coisa, não, ou o que seja pouco para você, te para de ganhar os riscos. Por exemplo, investir na vida. Quem nunca perdeu na renda variável é um mentiroso. É mentiroso, com certeza, com certeza. Mentiroso. Você tem que ganhar na média, né? Na maioria ou na minoria com potencial maior. Interessa no contexto você ganhar, né? Na média e no longo prazo, né? Exato. Será que eu vou ganhar ou vou perder? Talvez no longo prazo eu espero que eu ganhe. Aí você tem que analisar o que você está disposto, mas interessante. Mas e aí, o que você tem a perder? E nessa hora você tem. É um insight que você tem? Não, isso é uma psicologia reversa. Você estava analisando o que estava te parando na época de lançar, né? E aí eu analisei isso e eu vi. Mas o que me fez realmente agir foi simplesmente esse impulso de tipo, por que eu tô enrolando até agora, né? Eu analisei os cenários e fui. Analisei os cenários e fui e falei, bom, vou lançar. Já estava com fórmula na mão, vou colocar uma data, coloquei CPL, começa no 16 de agosto, dali 2 meses e pouco, né? Maio, junho, julho, agosto, então dava ali 2 meses e pouco. Vou preparar. E eu sou, quando você define, né, as pessoas em tartaruga e coelho, né? Uma coisa mesmo que eu não entendi é que eu sou coelho, né? Mas por que eu fiquei demorando para me lançar? Aí que eu entendi, que era o medo, entendeu? Então mesmo um coelho fica travado às vezes. Você tava um coelho, mas na verdade você tava no modo avestruz. Exato, que enfia a cabeça embaixo da terra. Tava enfiando a cabeça para ninguém encontrar, né? Você tava parado. Não era nem coelho nem tartaruga, tava num modo mais avestruz. Eu costumo dizer, coelho, toma cuidado para você não tropeçar e virar um avestruz. Tartaruga, toma cuidado para você não parar, você ir tão devagar que você para e vira um avestruz. Tartaruga é tartaruga, coelho é coelho, avestruz é avestruz. Olha que interessante. E aí eu comecei a ver o conteúdo e como bom coelho você falava, vai se viciar em lançamento de semente para validar a oferta, né? Tudo que você fala é o que tem que fazer mesmo, mas eu já estou fazendo conteúdo há 1 ano e pouco. Os clientes começaram a me pedir uma formação, um curso. Eu já faço carteira pra galera. Que semente o quê? Não vou fazer semente não, vou fazer um interno direto. Eu não corro nem o risco de me viciar. Exatamente, esse é um coelho, galera. Agora o avestruz virou coelho mesmo. Ou é avestruz. Aí eu falei, não, vou fazer um interno direto. E daí esse interno vai ficar meia boca, eu sei, porque eu não vou fazer nem o semente, já vou fazer o interno, vou ter que entregar, vou ter que fazer o curso, vou ter que gravar a formação ainda e tudo. Então vai ser meia boca, mas é melhor ter um esqueleto de um interno já feito do que ir no semente, me viciar ou sei lá. Foi essa a minha decisão na época. Se eu pudesse voltar no tempo, com poucos meses de canal, eu já teria lançado semente, depois teria feito o interno, como mando o script. Mas como já fazia 1 ano que eu estava compartilhando, né, conteúdo e tal, eu falei, vou fazer um interno. Fiz o interno, então abri o carrinho dia 23 de agosto. E eu tava esperando fazer umas 15 vendas, sinceramente. O ticket era 3 mil reais, né? Claro que tem a conversão no euro aí, isso muda, né? No mesmo dia, os 3 mil pode variar um pouco para cima ou para baixo, porque o dinheiro é em euro e vem cair em real aqui, né? O ticket era, então, 3 mil na época, ali no mês de agosto. E eu tava esperando umas 15 vendas. Você fala, tem que ir no primeiro lançamento é uma, né? Uma já valida. Mas, cara, não, pra mim era 15. O número mágico era 15. 15 eu ia ficar, nossa, beleza, validou. Porque tinha uma galera me pedindo a formação, né? Tinha uma galera me pedindo, quanto você vai fazer e tal. E eu abri no dia. Inclusive, eu tinha feito na sexta-feira, eu fiz CPL 1, 2 e 3 na sexta-feira. No CPL 3 eu falei, para as pessoas que já estavam inscritas na semana, né? Já estavam inscritas no evento. Eu falei, como as vagas são limitadas, porque eu vou analisar a carteira de todo mundo que tinha entrado nessa primeira. Porque eu resolvi fazer isso porque eu sabia que eu ia limitar as vagas, mas para eu me concentrar em quem ia entrar, para pegar o máximo de testemunho, entregar o máximo de resultado. Então eu prometi olhar a carteira de todo mundo, dar minha opinião, seja por áudio, voz ou vídeo. Eu falei assim, as vagas são limitadas, e é normal que seja limitada, porque eu não posso fazer isso para 1 milhão de pessoas, 100 pessoas, etc.
Vocês podem se pré-inscrever para abertura e assim vocês vão receber o e-mail 1 hora antes do resto. Então, para quem já estava no evento, deixava o e-mail de novo. Aí eu tinha o nome de quem já estava no evento e ainda estava pré-inscrito. E eu mando o e-mail 1 hora antes e ainda com desconto. E você vai falar comigo por vídeo quem comprar antes. Eu fiz isso. E aí, Érico, como tem esse negócio de fuso horário, são 5 horas de diferença, né? Eu falei que esse link ia sair às 7 para as outras pessoas inscritas às 8. Mas eu fiz uma. Eu tava no ClickPages lá e tem como você selecionar o fuso do país, mas eu deixei no Brasil. Enfim, saiu 2 da manhã, aí eu tava dormindo já. E meu celular começou a pitar 2 da manhã, né? E sendo que ia sair às 7, então eu ia acordar umas 6 e pouco pra ver como que ia acontecer, né? Assim, pelo fuso de lá. Só sei que meu celular, eu soltei às 2 da manhã, às 2 da manhã do Brasil, começou a pitar, começou a vir em compra. Enfim, quando chegou às 10 da noite do mesmo dia, tinha feito 6 em 7. 6 em 1 nesse caso. 6 em 1 no primeiro lançamento. Eu fechei o carrinho às 2 da manhã daí da segunda para terça, porque eu achei que não ia dar conta de todo mundo, de ver a carteira de todo mundo. Tinham dado 37 vendas, deu 112 mil de faturamento. Mas, uau, o famoso 6 em 7. E claro, e para crianças que estão escutando, isso é raro, tá? Você fazer um 6 em 1 de primeira, mas tem alguns ques que mostram alguma coisa, né? Uma produção de conteúdo muito tempo, né? Você demorou um tempo para lançar isso. Sim, com certeza. É uma demanda reprimida, né? Também, né, Érico? Eu até tô receoso pro próximo, né? Tô investindo bem mais em tráfego agora, para ver se pelo menos tento chegar O perto. O próximo sempre é o mesmo. Será que eu aprendi direito? Eu tô com medo, será que não foi sorte? Mas relaxa. Relaxa porque eu acho que eu escutei uma boa palavra de você. E é raro eu escutar isso. Não é raro. Não é tão comum. Não sei se eu vou... Coisa que não é tão comum, não necessariamente é raro. Mas a maioria das pessoas estão focadas neles. E tem uma coisa que parece que está bem óbvia para você, é foco na audiência, em valor para a audiência. Você fez isso por muito tempo. E essa ficha definitivamente caiu para você. Você declarou espontaneamente o gatilho mental da reciprocidade como um dos principais gatilhos. Isso quer dizer que a sua casa está de tijolo. Uhum. Eu tento dar o máximo possível, Érico, sempre. Responder YouTube, responder tudo. A sua própria oferta veio irresistível da primeira, não precisamos ninguém insistir, ninguém falar com você, você já sacou muita coisa. E isso é uma mistura disso tudo, da situação e de muito raiz consumido. O raiz, ele, às vezes a gente fala a mesma coisa, várias vezes, né? Mas eu falo a mesma coisa com você, depois falo a mesma coisa com outra pessoa. E aí a raiz cria raiz na sua cabeça. Uhum. Você começa, a ficha cai. Então a repetição tende a fazer essa ficha cair. Então eu suponho muito que você está com uma casinha bem de tijolo. A fundação está bem feita. Eu espero que sim, Érico. Eu tenho tentado fazer o máximo de conteúdo de qualidade, de longo prazo. Tem, vamos chamar assim, pessoas que trabalham os concorrentes da área, né? Dizer assim, pessoas do mesmo nicho, mas que fazem exatamente o que eu faço, não tem, sinceramente. O canal é muito pequeno, tem 7 mil. Pra você ter ideia, vamos fazer um comparativo com o Brasil, né? Primo Rico, Natália Arcuri, tem seus milhões aí de inscritos, né? 4 milhões, 5 milhões. Aí vamos pegar alguém exatamente do meu nicho, né? Fábio Holder, que você conhece muito bem. Basicamente o que eu faço é ser o Fábio Holder da França, né? Basicamente esse é o meu objetivo, é fazer o máximo de conteúdo, dar o máximo de conteúdo possível de longo prazo, nesse sentido que ele faz aí no Brasil. Ele tem, acho que agora, 300 mil inscritos. A população da França é 3 vezes menor, eles usam muito menos internet. Então, quando eu vejo o meu principal concorrente francês, os números batem. Se eu divido pela quantidade de população e horas gastas na internet, o cara tem lá seus 60, 70 mil inscritos. Então esse é como se fosse o pico normal da França, assim, para um canal como se fosse o Holder, né? Na França. Que massa. Então eu ainda tenho potencial de crescer, né? Ainda tenho aí, dá para fazer umas 10 vezes aí, imaginar de 7 mil e para 70 mil pelo menos, né? Total. Massa. Não, e isso é só o começo. Mesmo que você estivesse no Brasil com 7 mil, é engraçado que mesmo você estando num país super concorrido na sua perspectiva, é isso. Você vai começar a sacar que isso não é um problema necessariamente. É difícil da gente entender porque a gente não... Mas é uma espécie de praça de alimentação do shopping. É um excelente lugar para se montar uma lanchonete, sendo que é a área mais concorrida do mundo. Uhum. Mas pessoas como o Fábio Holder, por exemplo, abre o caminho e aí outras pessoas que... A pizza não é finita.
né? O Uhum. mercado não é finito, ele se expande, é muito louco, igual o universo, né? Tem Descobri uma ontem um coisa, vídeo do... Ah, diga. tem uma coisa, Érico, que você falou disso agora. Às vezes as pessoas elas vão se conectar com você, né? Por exemplo, eu já vi todos faixas marrons, faixas pretas. E tem várias pessoas que da área de finanças que vão aí, né? Todos com excelente trabalho, com resultados, que vendem milhões, tem milhares de clientes. Mas às vezes eu vejo a pessoa, e eu vou seguir ela, óbvio, né? Porque eu quero ver o que ela faz no Brasil. Eu vou seguir o material dela, ver o que ela faz, como ela fala. E às vezes eu não me conecto, às vezes eu não gosto da maneira que ela fala. E o trabalho dela tá tudo bem, o trabalho dela é bom, é ótimo. Um monte de pessoas se conectam, mas eu não me conecto. Então, eu imagino isso a mesma coisa. Vai ter gente que só de ouvir meu sotaque estrangeiro não vai se conectar. Fala que esse cara é estrangeiro, já desliga o vídeo com 3 segundos, mas tem que falar, esse cara tem sotaque. Talvez seja isso que faz ele ficar no vídeo no começo. E aí em seguida ele vê o conteúdo. Então, assim, cada pessoa vai se adaptar, cada pessoa vai ver se vai gostar de você conforme você mesmo. A própria pessoa, você em si, também conta além do conteúdo, né? Às vezes a maneira que você explica é diferente do teu concorrente. É só essa maneira de explicar já te diferencia, né? Então comecei a não me ligar mais tanto assim para a concorrência. Não sigo mais também a concorrência francesa e tal, só sigo canais tipo ingleses, americanos e tal para ter ideias, mas não ligo, não vejo mais nada francês justamente para não ter o viés, né, de fazer da mesma coisa, parecer que tá copiando ou seguir Ou esse princípio. atacar a psicologia, porque se ele for muito bom, você fica... Se ele for Exato, muito ruim, você fica... Então você começa a exato. jogar um jogo baseado nas suas métricas, né? O jogo contra você mesmo. É o melhor jogo. Eu falo isso para várias pessoas, eu não sigo ninguém do meu mercado aqui. Eu sigo muitas pessoas fora, tenho referência e tal. Referências é importante, mas eu acredito que pode haver. E a gente acaba copiando sem querer, né? Escuta, acaba copiando E sem querer. junto com Fórmula teve o bônus, né, de análise de lançamento. Quem lançasse até uma data poderia ter uma análise, Uma né, como se fosse análise. um insider assim, né, mas para quem comprou Fórmula, né? Como se fosse fazer uma carteira para você, né? É, exatamente. Aí já vem a reciprocidade de novo, né, Érico, que você tá jogando na galera do Fórmula. A gente é, putz, vale muito a pena receber esse feedback. A gente já fica assim pra entrar no Insider, né? É muito bom. Ah, Aí quem fez é. minha análise foi o Rodrigo Lima. E ele trabalha na parte de yoga na Austrália, né? E foi ele que julgou, que analisou Uau. o meu. E ele deu várias sacadas, né? Até porque eu não fiz uma semana inteira de vendas, eu fechei tipo na meia-noite do mesmo dia, porque para mim os 37 é o máximo que eu conseguiria analisar um por um. Eu tive muita mensagem de não ter falado o preço no CPL3, então ele me deu a dica de fazer uma live no domingo de noite, já abrir ali assim, né, pro pessoal que tá ali na live, depois abrir na segunda de manhã, umas coisas que realmente me ajudaram bastante. É, conteúdo no Instagram e no Facebook, eu nem tava compartilhando direito, é totalmente YouTube, praticamente tudo YouTube. É, e agora eu tô compartilhando mais no Instagram, comecei a compartilhar no Facebook, nem que seja para pegar o público ali, fazer um remarketing depois, né? Então eu vejo inúmeros erros no meu primeiro lançamento interno, mas eu sabia disso desde o começo, né? Eu No resolvi ir direto pro primeiro, né? interno, agora o segundo já vou tentar melhorar com tudo que ele deu feedback para continuar aumentando, continuar o jogo da escala, né? No primeiro, na verdade, ó, para você ter ideia, eu lancei em agosto e eu comprei o Fórmula final de maio, né? A gente comprou o Fórmula final de maio. E eu comecei a distribuir conteúdo começo de maio, sem ter o Fórmula. Falei assim, bom, se eu tô pagando alguns centavos para alguém conhecer meu canal e no final de 10 mil pessoas uma comprar, a conta tá fechando, né? Então eu comecei a distribuir em maio, bem antes de saber a data de lançamento e tal. No final eu gastei 5 mil reais, eu acho, em distribuição até meu lançamento. Gastei uns 4 mil em distribuição e uns mil em captação de leads. Assim. E daí veio 112, então o ROI foi muito alto, né? Pro próximo nem eu espero que seja, mas assim, não tô contando que seja algo desse tipo, até pela demanda reprimida e tal, né? Mas a minha distribuição de conteúdo já, acho que eu tripliquei para esse agora já. Então, sei lá, você tava colocando 180 euros por mês, tô colocando, sei lá, uns 600, 700 agora. É, montinho montão. Coisa que eu falo com o holder. Holder tem dificuldade. O próprio holder tem dificuldade no montinho montão, sabia? Eu tenho discussões com ele. Pô, holder, vamos botar grana nisso. Ah, é. Ele sempre tem um pouco mais, Falando. porque assim, ele veio com ROI, ele começou com ROI. E eu falo isso de uma maneira não pejorativa, não. Eu acho que quando você começa com um ROI muito grande, é difícil você abdicar do ROI. E às vezes, e aí num processo mais faixa preta, que sai mais faixa preta pra frente, vai ser uma coisa que você vai abdicar.
É muito louco isso. Eu vou precisar Pois treinar é. você a abdicar. Tá aí um problema futuro que você vai ter. Uhum. De você abdicar do ROI. O ROI vai ser o seu maior amigo, é o seu maior amigo no começo e o seu maior inimigo do próximo nível, geralmente. Com certeza, com certeza. Mas, dito tudo isso, que venham os novos desafios, né? Porque isso é só Pois o é. começo. Agora se é a faixa marrom, você vai descobrir que isso é só o começo. Inclusive, quando você chegar à faixa preta, aí que você vai sacar que é o começo. Cara, começou de novo, não é possível. Só esses E erros não que eu vai fiz no parar. primeiro já dá pra perceber o quanto de coisa dá pra melhorar pro próximo, né? O quanto de coisa a gente consegue já fazer pro próximo e o segundo não vai ser, o segundo vai ser só o começo de novo. E aí vai indo, né? A cada vez a gente vai achando mais coisa. Problema de Roma, vejo um monte de problemas ainda que tem como resolver, né? Eu ainda tô na busca da minha Roma perfeita. Eu queria achar como se fosse o do Fábio Holder, né? Ele conseguiu enfiar na cultura do investimento de longo prazo no Brasil a palavra holder, né? Que é o próprio canal, né? Holder do inglês, de guardar, conservar, ficar com a ação. E ele simplesmente chamou o evento dele, o curso dele, de zero a holder, né? Mas claro que isso é impossível. Quem sabe o que é holder já sabe o que é de zero a ser investidor de longo prazo. Eu tô à procura aí dessa frase que resume de zero alguma coisa ou que deixa bem claro que seja longo prazo. Porque E a ela gente vai não pode vir, cara. prometer Ela vai rentabilidade vir também, né? porque você tá à procura. Às vezes a gente não acha mas você tá sintonizado. Quando vir, você vai falar, Uhum. porque agora você está preparado para isso. E você tem caixa para sustentar até essa palavra vir. O 6 em 7 veio 2 anos depois, sabia? A palavra 6 em 7, que foi o Uhum. Pois é, 2 anos, né? 2 anos. Eu acho que 2 anos depois. É isso. Eu consigo. É o meu holder, né? O 6 em 7. A sua palavra vai vir. Então é possível. Desde que você não esteja sustentando o seu fluxo de caixa, consiga esperar esse momento chegar. Esperar tendo lucro, né? Esperar fazendo 6 em 7. É isso aí. Exatamente. Show de bola. Cara, que bom falar com você, Michael. Obrigado pela participação, obrigado pelas dicas, que geralmente eu pergunto se você fosse faixa branca, qual dica você daria, mas eu acho que as dicas já vieram. Obrigado você, Eric. Eu sempre escutava o podcast e pensava, nossa, quem sabe um dia eu vou falar com o Érico, né? É incrível como esse momento chega. Sei lá, é nostálgico sobre uma coisa que nunca aconteceu, né? Deve ser surreal. E eu te muito vejo bom no falar faixa com você. preta. É o próximo passo. Espero você lá, Érico, com certeza. Você vai me ver lá. Muito obrigado você aí pela ajuda sempre que você deu pra gente, pelas dicas. É um prazer falar com você, de verdade. Prazer é meu. Abraço. Tchau, tchau.